Olá, meus alunos, então vamos para mais uma aula. Nessa aula eu vou estar explicando um pouco sobre o ciclo de refrigeração. Para isso eu coloquei uma geladeira duplex aqui, ó, convencional, tá, pessoal? Ela não é frost-free, então eu optei por colocar essa aqui que dá para exemplificar de maneira mais clara como que funciona esse ciclo de refrigeração. Beleza, pessoal? Então bora lá. Então vamos lá, alunos. Na prática aqui, então, eu vou explicar para vocês, utilizando esse refrigerador como exemplo, como que funciona o ciclo de refrigeração, tá? Energizamos, então, o nosso refrigerador na tomada. Ele vai mandar a corrente para o nosso termostato, o termostato vai liberar o compressor através do relé de partida, nosso compressor vai acionar pela primeira vez. Tá? O compressor acionou, ele vai succionar o gás, tá? Vai succionar o nosso fluido refrigerante, que vai mandar pelo cano de descarga aqui para o nosso condensador. Tá? Então, através do cano de descarga, o nosso fluido vai subir para o condensador. Aqui no condensador, o nosso fluido vai estar em forma de vapor, tá, pessoal? Um vapor superaquecido devido à compressão. Conforme ele for passando, circulando pelo condensador, vai ter uma troca térmica com o nosso ambiente externo e vai refrigerar um pouco o nosso fluido. Havendo essa troca térmica e essa queda de temperatura, o nosso fluido que está em forma de vapor, ele entra numa temperatura de condensação, onde vai estar misturado vapor com um pouco de líquido. Né? Ele começa a querer ficar em forma líquida. Tá? E ao final do processo, tá? Antes de chegar no filtro secador, ele vai atingir a temperatura de saturação, onde vai estar em forma líquida e um líquido subresfriado. Então ele vai passar aqui pelo nosso filtro secador, tá? Em forma líquida subresfriada. No filtro secador, tá? Ele vai reter impurezas e residual de umidade antes de mandar para o nosso tubo capilar, que é o nosso dispositivo de expansão. Tá certo, pessoal? Aqui no dispositivo de expansão, ele vai ter uma resistência, tá, pessoal, à pressão do que o nosso compressor está mandando para o circuito. Tá? Então, chegando aqui em forma líquida subresfriada, ele vai ter uma resistência, que é a passagem do nosso fluido refrigerante. Tá? E também, durante o processo de expansão, vai ter uma queda brusca de temperatura. Tá? Então, quando ele sair daqui, o capilar, e chegar na entrada do nosso evaporador, ele vai estar em forma líquida e um líquido bem frio, bem resfriado, tá, pessoal? Uma temperatura bem baixa. Beleza? Então agora eu vou virar o nosso refrigerador para continuar a explicação como que vai se comportar o nosso fluido dentro do refrigerador, lá no evaporador. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Então, pessoal, dando sequência então à explicação, o nosso fluido refrigerante vai sair do tubo capilar, então ele vai vir lá do filtro secador, vai passar pelo tubo capilar, ali no tubo capilar vai estar então em forma líquida, tá? E um líquido bem resfriado, e vai sair aqui no nosso evaporador, tá, pessoal? Aqui, ó, nessa geladeira, não sei se é possível vocês enxergarem aí no vídeo, mas ela tem esse circuito, tá? Essas tubulações aqui. Essas tubulações nada mais é do que o nosso evaporador, tá, pessoal? Onde o nosso fluido refrigerante sai do dispositivo de expansão do capilar, ele vai ter uma expansão aqui no evaporador, tá? Ele vai circular, então, vai começar a circular em forma líquida aqui no nosso evaporador. Nessa hora que ele estiver fazendo esse circuito na parte interna aqui do nosso evaporador, ele vai começar a trocar calor com o ambiente interno aqui do refrigerador, correto? Então ele começou a trocar calor, ele começa aqui a evaporar, porque ele está bem frio e começa a receber a carga térmica, o calor que está dentro do refrigerador. Então conforme ele vai passando aqui pelo evaporador, ele absorve o calor que está interno aqui dentro da geladeira e começa a evaporar. Beleza, pessoal? Então ele passa por todo o evaporador, inclusive aqui embaixo tem uma placa fria, que também é a continuação do evaporador. E quando ele fizer todo esse circuito, né, e já trocou calor aqui com o ambiente interno da geladeira, ele retorna para o compressor, o cano de sucção do compressor. Aí ele retorna em forma de vapor, tá? E aí repete todo o ciclo novamente. Beleza, pessoal? Então assim, agora resumindo, tá, o nosso processo aqui do ciclo de refrigeração, há uma troca térmica no condensador, que seria o fluido refrigerante que passa por dentro da nossa geladeira, né, do nosso refrigerador, troca calor aqui com o ambiente interno do refrigerador, e quando ele volta para o compressor, ele vai jogar para fora esse calor que ele absorveu aqui dentro da geladeira. Então ele absorve calor dentro do refrigerador e joga fora através do nosso condensador, da grade que está lá atrás. Tá ok, pessoal? E assim ele repete esse ciclo várias e várias vezes até que atinja a temperatura no freezer e atinja a temperatura aqui na parte de baixo do refrigerador. E aí quem vai fazer o controle dessa temperatura vai ser ou o termostato ou o módulo principal, né, a placa principal da geladeira, através da leitura dos sensores, tá, pessoal? Quando é um sistema frost-free. Beleza? Então era isso que eu tinha para explicar para vocês, né, como que funciona esse ciclo.
E vamos para a próxima aula.